Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula daremos início a mais uma playlist, dessa vez falando sobre assincronia paciente-ventilador. Já temos vídeos aqui no canal falando sobre esse tema. Entretanto, nesse de hoje, traremos o que diz a orientação prática de ventilação mecânica publicado no ano 2024. Será que tem muita diferença do que vimos praticando e interpretando em relação à assincronia para o que diz as orientações práticas de ventilação mecânica? Se você está nessa dúvida, fica aqui nesse vídeo, deixa aí o seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então é isso, gente, vamos lá. Vamos discutir sobre assincronia paciente-ventilador. Primeiro, começando a falar aqui sobre o que é assincronia. Então, a assincronia é um desacoplamento entre os esforços do paciente, ou a necessidade que o paciente tem, né, a parte ventilatória, e o que é ofertado pelo ventilador. Então, normalmente, você tem uma situação onde ou o paciente precisa de um suporte e você está dando um grau menor, ou pode acontecer ele precisar de um suporte e você está dando a mais para esse paciente. Essas duas condições podem levar a algo chamado de assincronia paciente-ventilador. Existem vários tipos de assincronia, mas é importante também entender que essas assincronias elas estão associadas com desfechos desfavoráveis, como, por exemplo, maior tempo de ventilação mecânica, disfunção muscular ventilatória, disfunção cognitiva, alteração da qualidade do sono. Também esse paciente vai aumentar o grau de dispneia, e isso leva a maior tempo de internamento desse indivíduo na UTI e também aumento da mortalidade. Nesse sentido, precisamos lembrar que existe algo chamado de ciclo ventilatório, onde você tem ali o disparo, depois uma fase inspiratória, uma ciclagem e finaliza com uma fase expiratória. Portanto, veremos que as assincronias elas podem ser divididas em assincronia de disparo, assincronia de fluxo e assincronia de ciclagem, ou seja, assincronias que acontecem em alguma fase do ciclo ventilatório. Nessa primeira parte do vídeo, falaremos sobre as assincronias de disparo, na segunda parte, de fluxo, e na última parte, as assincronias de ciclagem. Então vamos lá. Existem basicamente 4 tipos de assincronia de disparo: disparo ineficaz, duplo disparo, disparo reverso e autodisparo. Vamos começar aqui com o disparo ineficaz. Olha o nome. Pense no seguinte: o ventilador mecânico ele pode trabalhar de 3 maneiras em relação ao paciente. Ele pode trabalhar, primeiro, quando não há nenhum tipo de esforço do paciente, então ele não reconhece que o paciente quer respirar, mas chegou o momento de deflagrar um ciclo ventilatório. Então, ele inicia esse ciclo de forma controlada. Esse ciclo também pode ser iniciado através da alteração de fluxo. Toda vez que o ventilador perceber que o fluxo na via aérea está alterando, dentro do circuito, né, o fluxo alterou, ele entende que, opa, se o fluxo alterou, eu tenho que começar um novo ciclo. Ou pode acontecer por alteração da pressão. Então, nesse caso agora, quem altera é a pressão. Dentro do circuito, a pressão muda, o ventilador reconhece que essa pressão mudou e também inicia um novo ciclo ventilatório. O que acontece nesse tipo de assincronia? Vejam bem, olha o nome dela: disparo ineficaz. Nesse tipo de assincronia está ocorrendo o seguinte: o paciente realiza o esforço, então o paciente tem contração muscular, por exemplo, porém o ventilador ele não reconhece esse esforço e não inicia o ciclo. Perceba nesses gráficos aqui, então você tem um gráfico de volume no tempo, um gráfico de fluxo no tempo e um gráfico de pressão no tempo. Nesse de pressão, observe que você tem, além, esse azulzinho aqui é a pressão nas vias aéreas, e esse vermelho é a pressão muscular. Note que, nesse momento aqui, ó, houve uma diminuição da pressão muscular. O que isso quer dizer? Se houve redução da pressão, lembra que o ventilador ele pode trabalhar toda vez que reconhece a alteração de pressão,
houve uma alteração aqui da pressão, observe que o fluxo também aqui se alterou, e o que é que deveria acontecer? Um ciclo ventilatório se iniciar. Mas observe que nesse momento aqui, ó, nada acontece. O ciclo ele não se iniciou e só ocorrerá um novo ciclo lá na frente e de maneira controlada. Como é que eu sei que isso aqui foi controlado? Porque não houve, ó, negativação da pressão, não houve alteração da pressão muscular, então não houve contração desse paciente. E isso, portanto, se configura como um disparo ineficaz. O paciente ele tentou realizar o ciclo, mas o ventilador não reconheceu e o ciclo não foi iniciado. Como é que você pode corrigir isso? Ajustando a sensibilidade para valores mais sensíveis possíveis, então às vezes está muito alta a sensibilidade, o paciente ele não consegue alcançar aquele nível de sensibilidade, então você pode ajustar, deixando, né, mais fácil para esse paciente. Cuidado para não deixar muito sensível esse ventilador, e isso pode gerar uma outra assincronia que veremos e chamaremos de autodisparo. No caso, se o paciente estiver em PSV, você pode reduzir o nível de pressão de suporte ou aumentar a porcentagem de ciclagem. No modo PCV, reduzir o tempo inspiratório. E no modo VCV, aumentar o fluxo ou diminuir a pausa. Tudo isso favorecerá a redução e correção da assincronia, conhecida como disparo ineficaz. O outro tipo de assincronia é chamado de duplo disparo. Esse tipo de assincronia ele pode ser encontrado muitas vezes em paciente que tem uma alta demanda ventilatória. Então é aquele paciente que ainda está inspirando, mas o ventilador ele acabou já iniciando o processo de ciclagem, porém na sequência ele dispara novamente. Então você tem aí um duplo disparo. Neste caso, o que vai acontecer? Existirá um empilhamento de ar. Observe que aqui o volume ajustado foi de 500 ml. Então, esse paciente, ó, ele recebe os 500 ml, ele deveria o quê? O ventilador deveria ciclar, voltar aqui para o zero, né, desinsuflar esse pulmão, para lá na frente começar um novo ciclo. Mas observe que ele faz uma leve desinsuflação, uma leve exalação e já inicia um novo ciclo. Ou seja, esse paciente teve aqui ó, os 500 ml do primeiro ciclo, somado com praticamente mais 500 ml do segundo ciclo. Então, ele passa a ter algo chamado de empilhamento aéreo. Observe também que no duplo disparo, lembre aqui de novo, ó, aqui o vermelhinho que é a pressão muscular, correspondendo à contração do músculo ventilatório. Observe que a pressão muscular, ela está contínua. Então, dos dois ciclos, nesse primeiro, e aí depois a exalação incompleta, inicia. Observe que durante todo o período tem contração muscular, mostrando que realmente o paciente ele tem uma alta demanda ventilatória, mas houve ali, por algum motivo, um corte desse tempo inspiratório e, consequentemente, isso foi insuficiente para o paciente. Como corrigir a assincronia? Se o paciente estiver no modo VCV, diminuir o fluxo inspiratório ou aumentar o volume corrente. Lembre, pode ser um suporte inadequado, uma assistência inadequada. O paciente ele queria um volume maior, porém, você ofertou ali só 500 ml. Ele queria 700. E nesse momento, o que ele vai fazer? Opa, 500 não foi suficiente, vou puxar mais. Só que o ventilador, como está no modo controlado a volume, ele não vai entregar os 200, né, para completar os 700 que o paciente queria. Não, ele vai entregar de novo mais 500 ml. E isso fará um empilhamento aéreo. Ou você pode mudar para o modo PSV ou para o modo PCV, já que são modos onde você tem um fluxo livre e, consequentemente, esse paciente consegue alcançar o fluxo e, consequentemente, o volume desejado. Se você estiver no modo PCV, aumentar o tempo inspiratório ou o valor da pressão controlada, da pressão inspiratória. Lembre, normalmente o paciente ele está recebendo uma assistência menor do que ele queria. Então, eu aumento o tempo ins, dou esse paciente mais tempo para insuflar esse pulmão, ou aumento a pressão controlada, colocando mais pressão nesse pulmão e, consequentemente, aumentando o volume. Se estiver no modo PSV, posso aumentar o nível de pressão de suporte, então dar mais ajuda, gerando maior volume, ou reduzir a porcentagem do critério de ciclagem, o que também vai aumentar o tempo inspiratório,
atendendo às demandas do paciente. Um terceiro tipo de assincronia é chamado de disparo reverso. Esse tipo de assincronia é muito associado com pacientes sedados, pacientes em sedação profunda. Nesse tipo de assincronia, pode ocorrer uma atividade muscular, mas uma atividade reflexa, por vezes por uma hiperinsuflação, uma contração diafragmática reflexa, que leva ao início de um novo ciclo ventilatório. Observe que aqui, em relação ao volume, também ocorre aquele mesmo efeito, o empilhamento aéreo. Então, ele recebeu 500, começou a insuflar, começou a desinsuflar, entretanto, né, não chegou até a desinsuflação máxima e já iniciou um novo ciclo. Consequentemente, isso aqui levou ao empilhamento aéreo. Mas diferente do que vimos lá no duplo disparo, observe aqui, ó, em relação à pressão muscular. Veja que o primeiro ciclo ele não foi deflagrado por esforço do paciente. O primeiro ciclo foi um ciclo controlado, foi a máquina que enviou. E o segundo, aí sim, quando gerou aquele empilhamento, foi por uma atividade muscular. Mas lembre, esse paciente ele está sedado, ele não tem atividade muscular efetivamente acontecendo por uma contração ativa desse indivíduo. E sim, por uma hiperinsuflação que leva a uma desvantagem diafragmática, e isso pode ocorrer, isso pode levar ao disparo reverso. Portanto, como é que você corrige isso? Sempre que possível, remover a sedação faz com que a assincronia seja corrigida. E o último tipo é o chamado autodisparo. O autodisparo, ele acontece porque o autodisparo ele vai acontecer, o ventilador ele dispara, inicia um novo ciclo ventilatório, mas não houve atividade muscular do paciente. Diferente do disparo ineficaz, onde o paciente teve contração muscular, o músculo contraiu, mas o ventilador não reconheceu. Aqui não. Aqui não existiu contração muscular e o ventilador, mesmo assim, iniciou um ciclo. Isso pode estar associado com, por exemplo, oscilação cardíaca, pacientes com cardiomegalia durante, né, o bombeamento ali do coração. Isso pode levar a uma alteração da pressão intratorácica e o ventilador reconhecer isso como esforço do paciente. Pode estar associado com presença de condensado, aquele líquido que fica ali no circuito do ventilador. Então, são várias causas. Pode acontecer sensibilidade que está muito baixa, isso faz com que o paciente, né, o mínimo esforço, ou por vezes qualquer tipo de alteração ali do fluxo ou da pressão dentro do circuito, o ventilador reconheça como esforço e inicie o novo ciclo ventilatório. Você corrige isso fazendo o quê? Verificando se existe algum vazamento, escape de fluxo, escape de pressão, você tem variação de pressão. Consequentemente, o ventilador ele vai reconhecer aquilo como esforço. Verificar se existe algum condensado, né, se tem líquido ali no circuito e ajustar progressivamente a sensibilidade. Esse pode ser, e normalmente é, a causa mais comum para o autodisparo. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula aqui sobre assincronia paciente-ventilador. Se você gostou dessa videoaula, deixa aí o seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembre, essa aqui foi a parte 1 da aula de assincronia. Teremos a parte 2 e a parte 3, a assincronia de fluxo e a assincronia de ciclagem. Então é isso, até o próximo vídeo.